Filipenses 2, a partir do versículo... A gente vai descobrir já. O meu aqui, 12. 12. 12. Pronto. 12 a 18. Enquanto isso, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, te louvamos, Pai. Te Amém. agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de juntos buscar o Senhor. Pedimos para que toda a ministração seja baseada na sua palavra, que não hajam achismos humanos, mas seja a sua palavra aqui exposta através da gente. Glória toda ao Senhor sempre. Transforme os nossos corações para que a gente possa receber a palavra, que o Teu Santo Espírito nos incomode em pontos que muitos anos nós temos convivido, pontos ruins, e nos ajude a mudar pela sua graça em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Lucas, tem 2 de sorte que eu falei a semana passada. O seu de sorte, há 15 dias atrás, você consegue falar? Foi de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, de escravo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz, pelo que Deus, por causa de tudo isso que ele fez, o exaltou soberanamente, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, para a glória de Deus Pai. Puxa vida. Esse é o primeiro de sorte. Esse é o texto. Aliás, eu recomendo vocês já viram, seria essa pregação do Lucas, que foi 15 dias atrás, portanto, se hoje é 14, foi o último dia de abril. Eu acho que convinha você dar, lá no Evangelho Simples, você dar uma recapitulada, uma relembrada, um palavrão. Eu acho que foi uma das pregações mais que você atingiu o alvo. Foi muito legal. Esse é um primeiro de sorte. A semana passada, começamos um de sorte. Eu tinha expectativa de terminar. E a Roseli é o meu cabresto, ela é meu cabresto e tinha a missão de me levar para o caminho. E a coitada não conseguiu me levar para o caminho e eu arrastei ela lá para o precipício abaixo. Mas hoje nós vamos terminar, né, Lucas? Se o Senhor Jesus permitir você ajudar. Vamos embora. E aí tem um outro de sorte, que ele diz assim, de sorte, de Paulo falando, assim como sempre obedecesse na minha presença, muito mais agora na minha ausência, ele diz assim, efetuai a tua salvação. De que jeito? Com temor e tremor. Com temor e tremor, pois Deus é que opera em vós, o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Começamos a falar isso, eu queria de alguma coisa prática. Primeiro que não vale você dormir. Os irmãos que usam, estão informados aí pelos irmãos lá da técnica, lá em cima, de que há alguns irmãozinhos que ficam vendo Facebook, você sabia disso? Eu tenho certeza disso. Não é possível. É porque tem a boa desculpa da Bíblia, né? Mas tem uma desculpa boa que é a Bíblia. Não, tem a Bíblia no celular. Estou vendo a Bíblia. Não, por favor, por falta de respeito, não comigo, não conosco, mas com a palavra de Deus que nós estamos pregando. Eu queria dizer para você o seguinte, tem algumas coisas que eu vejo que a tradição antiga da igreja, pelo menos as que eu vi, experimentei, e acho que a grande maioria, são coisas importantes que a igreja evangélica ela não passou. A igreja evangélica, ela sempre passou a ideia de um aceitar a Jesus. E normalmente um aceitar a Jesus é aquela história, muitas vezes eu fiz, não parei de fazer ainda um dia, nas condições que entender que seja propício e oportuno, você faz aquilo que nós chamamos de desafio às pessoas, para que as pessoas se levantem daquele estado de timidez e venham ao Senhor de uma maneira, seja isso um marco na vida deles. E aí se confunde muito a palavra assim, aceitar a Jesus. E as pessoas, nós todos ficamos alegres quando isso acontece. Quando vem uma pessoa que ouviu a palavra e a pessoa... Isso foi na minha vida, a minha experiência, a minha experiência com o Senhor foi um desafio. E naquele desafio que foi feito no dia 26 de agosto de 1972, eu acho que é isso, 72, aquele desafio que eu vivi naquele dia, naquele momento, naquele sábado à noite, foi uma coisa muito marcante e significativa na minha vida. Foi muito importante para mim. Foi uma experiência muito mais do que você aceitar Jesus de forma racional, mas de repente você recebeu uma natureza nova, de repente você recebeu asas, e a partir desse momento você pode voar. Pude voar. Antes disso, não. Isso é real. E aí se confunde muito isso, porque essa experiência de levantar a mão para o Senhor e vir à frente orar,
ela não produz os mesmos resultados iguais em pessoas diferentes na história. Uns podem ter e outros podem ter entrado no calor da briga, e o calor daquele momento, e foi à frente e pronto. E todos nós nos alegramos porque foi um salvo que foi remido. Não necessariamente. Muitas pessoas levantaram as mãos e vieram aqui e continuam tendo as mesmas vidas de sempre. Isso mesmo. E alguns nem levantaram e professam hoje, dão um bom testemunho de fé. Meu caso, eu nunca respondi a um apelo, mas no dia 8 de março eu estava sentado onde o Quinho estava mais ou menos ali, e aí o evangelho veio e transformou meu coração. Eu não tive um apelo, foi sentadinho ali só. Ele levantou a mão. Então, na verdade, não é levantar a mão ou não. Às vezes é uma boa ideia fazer um apelo. Falou, irmão, você quer que eu ore com você? Você que está queimando no seu coração, você vem aqui. Quer dizer, se já está acontecendo, se você está incomodado, vem até aqui que a gente vai orar. Diferente de você estar alheio a tudo que está sendo ouvido, e aí você fala assim, você quer aceitar Jesus, vem cá, quebra o galho, dá uma chance para ele. E as pessoas chegam assim e falam assim, o que você vai me dar para eu ir aceitar, para ser membro da sua igreja? Então, um ano de dízimo free. Uma isenção no dízimo, um ano. Desconto no dízimo para você, misericórdia. Não é, isso não reflete a verdade. Mas a minha experiência, ela foi genuína. E naquele sábado à noite, eu percebi pela primeira vez na minha vida que Jesus estava vivo. E se importava comigo. Muda tudo. A partir aquilo que eu vi naquele dia, que percebi naquele dia, naquele sábado à noite, daquele dia em diante nunca mais foi o mesmo. Mudou tudo, porque não existe salvação sem conversão. Se a sua vida continua a mesma depois do dia que você diz que conheceu Jesus, você não conheceu Jesus, porque quando Jesus chega, ele transforma as coisas na sua vida. Daquele dia mudou tudo. O formato, você começa a adquirir formato, mas, na verdade, o que está valendo é o conteúdo que expressa o formato. Mas, na verdade, é genuíno. Então, por exemplo, todos nós que aqui estamos, é necessário que eu perceba e testifique comigo, o Espírito de Deus comigo, testifique que Ele Jesus, Ele é o Filho de Deus e, portanto, Deus, e Ele ressuscitou, Ele vive em mim. Eu percebo, eu não estou sozinho mais. Eu estou andando e eu não estou sozinho mais. Qualquer coisa que possa, de alguma maneira, se interpor, de alguma maneira, para eu fazer coisas que não convém, o Espírito de Deus vem em meu socorro e fala, ô mocinho, presta atenção. Não é assim com vocês? É assim com você? Sim. Eu vou andando assim, eu percebo uma voz, eu estou querendo espiritualizar, não é isso? Eu percebo uma voz e falo assim, isso não te convém. Você consegue fazer isso? Sim, é por isso que não existe pecado involuntário. É por isso que todo pecado ele é voluntário. Porque antes de você pecar, você tinha uma... Opa, será que vou? Não vou? E vou. É por isso que pecado é sério. Diferente. A experiência, ela me leva no estado de comunhão com Deus, que ele fala assim, cara, não, assim não. Negativo, olha para frente, olha aqui, é assim, não faça isso, não convém isso. É o Espírito de Deus falando comigo. A partir daquele dia as coisas começaram. É claro que há um crescendo na história toda. Mas o que a igreja evangélica não disse é que a vida cristã é muito difícil. A vida cristã, ela é muito difícil. Quando nós fomos transportados de um reino para o outro reino, Colossenses 1,13, nós fomos transportados de um reino para outro reino, nós estamos hoje no reino de Deus. Diga amém. Amém. Verdade. Mas essa vida que nós temos, ela é muito difícil. Inimigos por todos os lados. Quando toda a ação infernal é para você não testificar, de você dar testemunho da sua fé. E olha, Lucas, em todo lugar. No seu serviço, quando você está lá junto, se você diz alguma coisa, a pessoa oferece a você alguma coisa que você entende que não convém. E aí você diz assim, isso não me convém. Ele vai amar você pela sua sinceridade. Vai começar a perseguir você. Vida cristã é de perseguição. Vida cristã é com dificuldade que nós vivemos. E a igreja evangélica, na grande maioria das vezes, diz assim, não, a igreja, a hora que eu chego para Jesus, eu vou ter o carro do ano, vou ter empresas, vou carro importado, eu vou ter tudo, e vou ter dinheiro, Isso não é a palavra. Isso está errado, isso é o evangelho fraudulento, isso não é verdade. E o problema é que quando pessoas vêm com essa expectativa errada, e quando não encontram no evangelho aquilo que prometeram para ela, que é uma vida cheia de dinheiro, etc., etc., essa pessoa vai se frustrar, vai dizer que se frustrou com o evangelho, quando na verdade se frustrou com propostas humanas, diabólicas e não com o evangelho. Propostas erradas que não representavam
o que representa o que a palavra de Deus Ou diz. seja, a vida com Jesus é uma vida Difícil. Muito difícil. Olha, isso é bom que todos nós, mais uma vez, saibamos, de que à medida que eu entreguei a minha vida ao Senhor, eu tenho um Senhor, e eu já não vivo mais para mim. Ouça isso. Há um erro latente, absurdo, grotesco, que é o seguinte: a ideia de que eu tinha um formato de vida no mundo, e aí quando eu encontrei-me com o Senhor, eu agora tenho um outro formato que eu melhoro a vida antiga. Isso é certo, Lucas? Isso é perfumar cadáver. Isso é o que a religião faz. É jogar perfume na fossa. É isso aí. Adianta eu jogar alguma coisa, perfume na fossa, resolve alguma coisa? Absolutamente nada. Vai ficar cheiro de fossa misturado com perfume. Horroroso. Olha só, o formato da igreja, olha, você aceitou Jesus, então agora as coisas vão tudo correr bem para o seu lado, está tudo certinho e tal. Olha, a ideia é melhorar como eu vivia. Melhorar uma coisa podre. Não é verdade. E aí que é um grande resíduo, grande erro doutrinário, erro que os irmãos cometem. Eles pensam o seguinte, que eu vou ser melhor do que eu era. E não é isto. O meu velho homem foi crucificado, encerrou a história. Eu começo uma nova vida. E esta nova vida ele confronta com a vida passada. Misericórdia, as coisas que eu fazia antigamente, eu deixei de fazer pela ação do Espírito de Deus na minha vida. E isso não é fácil. É dolorido. É dolorido. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso significa que quando eu perdoo, não sou eu perdoando, é Cristo perdoando através da minha vida. É isso daí. Quando eu amo, não sou eu amando, é Cristo amando. O desafio é manter o velho Lucas crucificado, e isso é muito dolorido, e é por isso que é tão cansativo algumas religiões que insistem em práticas superficiais, quando na verdade eu tenho coisas muito mais sérias para tratar. Eu fico revoltado se alguém está discutindo se eu tenho ou não tenho que ter tatuagem, quando eu ainda sou um viciado em pornografia, por exemplo. Entende o absurdo que é? Isso é religião, contrário àquilo que o Evangelho tem feito em nós. Pessoal, presta atenção. De começo, fique sacramentado o seguinte, para nós que começamos a vida nossa até o dia da eternidade que falamos e nos regozijamos, é vida difícil. Todos aqueles que desejarem viver fielmente, piedosamente, hão de ser afligidos ou perseguidos, sem dúvida alguma. Não é fácil. Os irmãos novos, não se iludam. As dificuldades da vida, elas são presentes. O Senhor cuida de nós, isso é um fato. Mais um aspecto, na sequência do texto, ele fala de murmuração. Então, primeira coisa que nós não temos que deixar ciente para os irmãos, de que a vida cristã é muito difícil, muito complicada, e de que só consegue viver mesmo no Senhor. Fora disso. Vocês entenderam isso, irmãos? Salvação não é melhorar a minha vida, é crucificar a minha velha vida para que Cristo viva em mim. E isso não é suave, isso é extremamente agressivo. Eu tenho que esmurrar o meu corpo, como Paulo fala, constantemente para que isso seja uma realidade. O texto que a gente leu fala assim, efetuar, versículo 12, o final do 12, de sorte. Vamos ler o 12? Quem está com Filipenses 2:12 aberto. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Então agora a sua salvação, se de fato você foi salvo, agora tem um jeito de viver que é coerente com o Evangelho, que é muito dolorido, porque a nossa carne tem vontade de viver para lá. É viver a velha vida ainda. A tomada de posição é agressiva. Tomada de posição com relação às coisas do mundo é muito agressiva. Eu contei para vocês alguma experiência minha, particular minha, quando eu fui, em um dado momento, tomando cuidado para não deixar pista nenhuma, eu fui constrangido a querer assinar um documento gravíssimo. E esse documento gravíssimo, eu não podia, pela minha fé, eu não podia assinar. E eu estava numa roda de pessoas muito importantes, muito sérias, de muita responsabilidade. E naquela hora, Lucas, foi muito difícil de levantar contra aquela tempestade. E aí eu disse para uma das pessoas que conheciam, foi graça de Deus. Aí alguém pode pensar assim, isso foi você que fez? Não foi. E nós vamos ver hoje que é só possível pela graça de Deus na minha vida. Do contrário, se eu não for fortalecido no meu homem interior, eu não consigo fazer isso aí. E naquela hora eu disse assim para aquele conhecido meu, eu falei assim, olha, você sabe das minhas lutas quando para educar os meus filhos. As dificuldades, ele era testemunha das dificuldades que eu tive para educar os meus filhos.
Deus sempre foi fiel. E aquele que foi fiel a mim, durante toda a minha vida, eu não posso em tempo algum ser infiel àquele que foi fiel à minha vida todos os anos da minha vida. Amém. Isso foi muito difícil, mas foi muito, muito gratificante, porque eu me senti no céu naquela hora lá. Amém. Para isso, veja bem, as pessoas que ouvem isso de você, quando você toma posição, isso não me convém, as pessoas você tem inimigos latentes, inimigos na sua frente, que vão criticar por trás, que não vão ser mais favoráveis a você. Vida cristã, em resumo, é muito difícil. Mas é uma delícia quando passa. Quando você resiste àquela tentação diabólica, quando passa, fala, isso foi fantástico. Lero, lero, diabo, você não pega Jesus. É verdade. Então, só para entender, aí alguém fala assim, mas então o que eu ganho? Escute, Alessandro, que não atende o telefone, o que eu ganho então de ser cristão, Lucas? Olha isso. Mas então, se eu não ganho o carro do ano, se eu não ganho a casa, se eu não tenho bom salário, posso até não ter saúde. Puxa vida, a história da Elisa, contei há um tempo atrás, a história da Elisa, em todo o Brasil, no ano, 12 mil pessoas só têm a doença que ela teve. 12 mil pessoas. Aquilo ali é uma agulha num paliteiro. 12 mil, no Brasil tem mais de 200 milhões de pessoas. Só 12 mil que tem, e esses 12 mil, nós fomos contemplados com essa situação. E aí eu vou dizer para você, mas e aí, Senhor? E aí? Por que comigo, Senhor? Como é que é a musiquinha? Por que não eu? Essa música do mundo, essa não pode cantar aqui. Eu gosto dessa música lá, ela da Globo News, aquela mulher vestida de comandante, né? Mas quando você pode falar assim, mas por que eu? Por que eu? E eu vou dizer para você o seguinte, se você olha do ponto de vista humano, setorial, restrito, eu vou dizer para você, você tem todos os argumentos para dizer, Senhor, eu não merecia isto. Por que o Senhor fez assim comigo, Senhor? Errado. Se você olhar dessa maneira, você faz uma exegese errada, uma interpretação errada. Você tem que entender que você está de caminho para o céu. E todas as coisas que vierem a acontecer, não se lembre de Lucas quando ele diz assim, assim é, ó Pai, porque assim te aprove. Deus quis assim, e está tudo bem, passou a régua e vamos embora em frente, e vamos embora para frente. Só para lembrar, vida cristã é muito difícil. Para você viver piedosamente, fielmente, você vai ser perseguido, isso porque não estou eu falando, porque a palavra de Deus diz isso. Isto foi com Jesus. Mataram Jesus, presta atenção. E aí nós vemos nesse texto aqui que nós estamos vendo com relação a Filipenses, foi a mesma história de Paulo, caramba. E a grande verdade, assim também é a nossa história, Lucas. Versículo 13, ainda falando sobre a salvação, o versículo 13 diz assim, pois Deus, então, final do versículo 12, operai e efetuai a vossa salvação com temor e tremor, pois Deus é quem opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. O dia que pregaram o evangelho para você, foi necessário que Deus fizesse uma ação no seu coração. Deus, ele acendeu uma luz no seu coração através da pregação do evangelho. Foi assim, não foi? Você não queria saber de Jesus naturalmente. Foi necessária a primeira ação na salvação. A primeira ação é de Deus. Através da pregação do evangelho, a luz se acende no seu coração. Aí cabe a você, depois da luz acesa, ou seja, depois daquilo que nenhum homem poderia fazer, aí Deus fala, por exemplo, em Hebreus, se hoje você está ouvindo a voz do Espírito, não endureça o seu coração. Tudo isso que a gente está falando é sobre salvação e sobre vida prática. E aí, na sequência, o texto fala no 14, fazei, pois, então, todas as coisas sem murmuração e nem contenda. Esse é o cabresto, viu? Parabéns. Por favor. Cara, eu já tinha largado esse texto para lá. Posso falar um pouquinho? Pode. Olha aqui. Se for sobre o texto, pode. Olha só, é verdade. Se eu entendi que eu não tenho nenhuma mais recompensa aqui nesse mundo, tudo é mimo de Deus, presta atenção, eu deixo de murmurar. Putz, preste atenção. Você deixa de ter inveja das pessoas. Você deixa de fazer concorrência com as pessoas. Simplesmente assim, tendo o que comer e o que vestir, se dê por satisfeito. A recompensa sua não é aqui. Aqui o seu lazer não é aqui.
O seu lazer é na eternidade. E por conta disso você para de reclamar das coisas dessa vida. Sabe por quê, irmãos? Porque esse é o exemplo do nosso Salvador. De sorte que vocês tenham a mesma atitude que Jesus teve. Lembra semana retrasada a gente conversou sobre isso? A gente tem que ter a mesma atitude de Jesus. Qual foi a atitude de Jesus? De ser fiel até a morte. Essa é a experiência do nosso mestre, que você diz que é seu mestre, pelo menos, não repense isso. Não diga que você é cristão. Mas se você diz que você é cristão, está dizendo que você é um discípulo de Jesus, ou seja, você quer ser como mestre. Você tem um Senhor que determina o que há na sua vida. Exatamente. Qual é o exemplo desse Senhor que determina o que você é na sua vida? É o exemplo que ele deu de sofrimento. É o exemplo só de Jesus? Não. É o exemplo da igreja ao longo dessa história também. Verdade. Paulo, você, por exemplo, não precisa abrir para o tempo já é curto, Filipenses 1,6 diz assim, de fato, vocês se tornaram nosso, Paulo dizendo para a gente, para os Tessalonicenses, mas você aplica para a gente. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Apesar de muito sofrimento, nós nos tornamos imitadores do Senhor e recebemos a palavra com alegria que vem pelo Espírito Santo. Ainda no capítulo 2, 14, ele diz assim, porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus. O Senhor Jesus nos deu exemplo de sofrimento. Ou seja, porque tinha uma causa, porque recebeu uma missão, ele não abriu a mão da missão pelo sofrimento e sofreu até a morte. Os irmãos, ao longo da história, não abriram mão da sua missão, escolhendo sofrer para não abrir mão da missão, e é a mesma questão que nós devemos nos engajar hoje. Se nós entendemos a missão que nós temos, nós não devemos abrir mão da nossa missão quando vem o sofrimento por causa da justiça. Amém, rapaziada? Muito claro isso. Ana, muito claro? Amém. Arrumou o telefone? Já? Não? Essa é a história. Uma vez que estamos no reino de Deus, olha, não tem mais essa luta, essa dividida com o mundo para você receber coisas deste mundo, para usufruir das coisas desse mundo. Diga amém e amém. Eu acho que isso é essencial. É por isso que não cabe murmuração. Porque não está sendo prometido para você nada diferente do que a cruz. Repete que eles não entenderam isso. Por que não murmuração? Porque isso que o texto diz que a gente não pode murmurar, porque não está sendo prometido para você, nem por este púlpito e nem pela Bíblia, principalmente pela Bíblia, que você vai ter outro caminho que não o caminho da cruz. Se você entende e se rende a essa verdade, tudo, absolutamente tudo que acontecer com você, não tem como murmurar, porque ninguém prometeu nada diferente do que isso para você. Você ouviu isso? Por favor, uma primeira prática que você vai embora hoje, encerre hoje, em nome de Jesus, as maledicências, as reclamações que você faz, que você confronta Deus e não se conforma com o que Deus está fazendo, porque isso Ele não nos prometeu isto. Não, as coisas, as dificuldades e tudo mais, amém por elas. O que importa é que nós vamos chegar a um outro lugar em nome de Jesus. Amém. Amém, rapaziada? Amém. Eu tenho uma... Não, é isso. Eu tenho uma... Eu vou embora. A verdade, não, você vai falar agora. É um cabrestão miserável. Sim. É certo que existe também gente mais perto e outros mais longe dessa verdade. Essa é a sua dica. É isso aí, presta atenção. Olha só, qual é a verdade? A verdade é isso que nós acabamos de falar. Agora, existem pessoas mais próximas dessa verdade e outras mais longes. Longes? Tem plural? Longe. Longe. Mais longe. Aí o que acontece? O que acontece quando você tem grandes desafios? Fácil resolver grandes desafios? Não. Uma pessoa que tem 150 quilos, quantos quilos você pesa? 109 agora. Agora 9. Engordou? Foi lá, olha aqui. Lá em Gramado. Uma pessoa que tem 150 quilos, ele tem que emagrecer quantos quilos, Lucas? Quanto? 150. Uns 70, né? O certo é uns 60. É muito, 70 também é muito. 50 quilos, então, tá bom. 50 quilos, pronto. Ele tem que emagrecer 50. É fácil para ele? Por que não é fácil?
Porque são 50 quilos. Porque custou muito caro aquela gordura toda. Muito restaurante, muitos anos. Olha, quando você olha grandes alvos, você desanima e você tenta começar nos grandes desafios, mas você para logo em seguida. É ou não é? Não é assim? Você chega e fala assim, mas eu quero ser fiel lá, e eu agora vou derrubar essas 6 arrobas que eu estou pesando a mais. Eu vou liquidar isto. Você fala, puxa vida, aí você para no primeiro dia, depois de muita fome, você vai pesar, depois de ir no banheiro. Você olha lá, 200 míseras gramas. É animador isso? Não anima nada. Mas quem pesa 150 quilos, o primeiro dia de regime, já uns 1,5 kg já baixa, já. Sempre assim, uns 3 quilos. É verdade, é experiência própria. Depois um pouquinho, depois achata. Depois achata. Começo perde facinho, mas depois achata. Grandes desafios, presta atenção, são mais difíceis de alcançar. E aí nós ficamos pensando, imaginando assim, assim, poxa vida, como é que eu reagiria lá diante do Estado Islâmico? E aí ele chega e fala assim, olha, nega o Senhor, você passa a faca no seu pescoço, seu palhaço. Aí eu digo, olha, eu não vejo nenhum de vocês assim, eu falo assim, meta fogo. Eu fico pensando assim, eu acho que nessa, vai logo, passa logo a faca e mata ele logo. Nessa eu acho que dá. Mas imagine o seguinte, que eu estou com você, Lucas, ou com qualquer outro. Pega um neto. Pegar quem? Um neto. Um neto. Pegar um neto. Pegar a Elisa, a mais fragilizada hoje da família. E o cara mete assim uma faca assim, ela olhando para mim, e ele chega e fala assim, você que sabe, negue ou eu vou cortar ela em pedaços. Meu Deus. A gente ouve muitas histórias de irmãos que não negaram o Senhor nesses momentos. A gente pode olhar esses exemplos e, nesse contexto, ser esses 50, 60 quilos distante da sua experiência. Você olha essa experiência e fala assim, cara, eu queria fazer isso. Mas o que meu pai está dizendo é que para você fazer isso e não negar o Senhor Jesus a ponto de você perder um filho, um neto ou a sua própria vida, tem ações antes que você tem que ir construindo no seu coração. É isso que é o ponto. Essa história da criança, tinha um pregador, John Bunyan, o pregador do Peregrino. O Peregrino. Ele chegou, ele tinha uma filhinha cega. E aí os caras pegaram, prenderam o cara. Por conta que ele pregava a palavra. O mal dele é pregar a palavra. E aí você diz que a vida com o cristão é fácil. Aí prenderam ele. E aí fizeram um acordo, uma proposta para ele na cadeia. Falaram assim, olha, nós soltamos você, mas você... como é que é o negócio? Pare de pregar o evangelho. Você pare de pregar o evangelho, nós soltamos você. E aí traziam à memória a filhinha dele, que precisava dele porque era cega. E você acha que ele disse não? Você acha que ele falou assim, não, eu vou deixar de pregar? E ele, ostensivamente, ele fala assim, se você me soltar, você fique sabendo que em seguida eu estou pregando a palavra. Meu Deus. Aliás, ele disse, eu nunca fui tão íntimo de Deus quanto nesses dias na prisão, de forma que eu já não sei se eu quero ser liberto. Que é a frase dele. Ao longo da história, não só a história da igreja, mas a Bíblia fala relatos disso. Atos conta a história de Paulo. Paulo foi, por exemplo, arrastado para fora da cidade e apedrejado. E você disse que ele até morreu. Eu creio que... O texto fala que ele foi dado como morto. Ninguém dá alguém como morto. Os caras estavam acostumados a apedrejar a gente, né? Eu acho que ele estava morto mesmo. E aí, de um jeito ou de outro, depois de um tempo, ele ficou em pé de novo. E aí ele fugiu para o meio do mato, foi isso? Ele saiu chorando feito uma menininha. Não, ele voltou para a cidade. Foi lá em cima dos caras. Ele foi tirado da cidade, apedrejaram ele, mataram ele e deixaram lá no canto. Aí ele acorda e volta para a cidade. Esse cara é um louco. Paulo é um animal espiritual. Misericórdia. Aí, veja bem, estenda isso. Isto é... Aí eu falo assim, mas como que eu reagiria? Eu falei, caramba, Lucas, como é que eu saía dessa? Eu falava para o cara, ô seu palhaço, meta a faca em mim, ô palhaço. Não, eu sei que é muito mais importante ela do que você. Olha, e como é que eu sairia disso? Essas coisas, só para lembrar o seguinte, essa é a mensagem para você
nesta noite. Primeiro que você vai embora hoje sem murmuração. Nunca mais vai ter murmuração? Como não é prometido nada para a gente não tem motivo para murmurar. Nunca mais nós murmuraremos em nome de Jesus. Portanto, erradicamos murmuração do nosso meio. Isso é um brado de alegria. Agora, presta atenção. Há grandes alvos. E eu e você queremos vencer os grandes alvos. E aí eu logo de começo eu falo assim, caramba, eu não consigo. E aí eu digo assim, como fazer? Qual é o jeito para eu chegar nos meus grandes desafios? Olha só, eu quero ser um vencedor nos meus grandes desafios. Como é que eu chego? Qual é a regra? Com o jeito que eu faço porque eu quero, mas eu me conheço, eu me olho, eu sei. Como é que eu vou escapar dessa? A palavra ensina. Ela diz. O que ela diz, Lucas? Lucas 16:10 diz que aquele que é fiel no pouco é fiel no muito. Para eu ser fiel no muito, eu começo a ser fiel no pouco. Amém. Percebeu? Tenho grandes alvos e desafios. Mas lá eu não sei como eu vou me importar. Mas eu digo assim, para você suportar lá, você tem que começar com os pequenos desafios. Porque o texto diz que também quem é desonesto no pouco é desonesto no muito. A gente acha muito bonito esses exemplos de pessoas, irmãos, que deram as suas vidas pelo evangelho, pela causa. A gente acha muito bonito isso. Mas eles, no mínimo, desde da propina para o guarda de trânsito, até no perdoar o irmão, ele era fiel já. A ponto de quando chegou a grande decisão, esses jogos mais sérios, ele já tinha superado o amador, a classe Série A, a Série B, a Série C, ele já tinha passado já. Quando chegou a grande final, ele estava treinado. Exatamente isso. Você pegar alguém da Série C e colocar para jogar... Perde. Não adianta. Presta atenção, desafio para você. Todos nós temos desafios aqui. Dê alguns exemplos que a igreja tem aí para vencer o irmãozinho que está aí. Tem irmãos que precisam vencer o perdão, precisam perdoar pessoas que magoaram. Você acredita que tem gente aqui assim? Misericórdia. Pequenas ofensas e grandes ofensas. Sei que tem gente aqui assim. Tem gente que precisa superar, porque tem gente que precisa largar amante. Tem gente que precisa largar a pornografia. Tem gente que precisa largar a maledicência. Tem gente que precisa largar a fofoca. É que a gente fala muito amplo, assim, eu estou falando do que você fala mesmo, assim, sobre o seu irmão. O julgamento é muito pesado, né? Julgamento, não só o julgamento para o mal, mas o julgamento que diz assim, esse fulano não é salvo nada. Ou, esse fulano é salvo, sim. É um julgamento que não cabe a você. De um lado, do outro, não faz sentido. É o tipo de coisa que se você não abandonar, você não vai construindo uma programação espiritual e mental, um mindset, para que quando chegar no momento certo, você vai conseguir reagir também de forma fiel. Então, você tem coisas para tratar que está vindo na sua mente agora. E essas pequenas coisas você tem que tomar as decisões de fazer o certo, para quando chegar o grande jogo, os jogos mais sérios, você esteja pronto. Meu Deus, estamos dizendo aqui para vocês que vocês têm coisas menores para serem vencidas. Você se desanima quando olha as maiores e não consegue nas maiores. Mas nós não estamos falando das maiores, nós estamos falando das pequenas. E eu queria que você, nessa semana, de hora em diante, que você olhasse os seus desafios. Você sabe quais. E eu não estou falando dos seus grandes desafios hoje. Eu estou falando dos seus pequenos desafios. Das pequenas coisas menores suas. Para você vencer, em primeiro momento, você vencer estas no Senhor. E em seguida, ir vencendo outras e mais outras e mais outras. E se chegar um dia que o seu inimigo quiser matar a sua neta, no estado de tamanha dificuldade, aí sim você tenha suporte, você tenha alcance para dizer, pode matar. O que você vai morrer um pouco mais hoje, irmão? Essa semana ele falou, mas hoje, o que você vai morrer mais hoje? O título da série é Viver é Cristo. Se viver é Cristo, o morrer é Lucas. Quem tem que morrer é Lucas. Se viver é Cristo, morrer é quem? Diga o seu nome, não precisa dizer não, mas pense nisso. E aí, queridão, se viver é Cristo e morrer é o seu nome, você
A pergunta é: o que você vai morrer mais agora e essa semana? É o desafio do pastor Eros. Pequenas coisas. Confiar um pouco mais. Puxa vida, Nancy, aquela coisa pequena. Olha, no Senhor você pode resolver. Para ver um programa, um planejamento, uma ascensão, vitórias cada vez maiores em nome de Jesus. É prática isto. E para terminar o nosso assunto, porque já estamos estourando, temos 5 minutos ainda. Podemos ser 10, 15 talvez. Não, vamos cravar. Veja bem, eu vi uma pregação, um tempo atrás, de uma pessoa que eu respeitei muito, não vou dizer o nome porque não convém. E eu vi a pregação e eu me senti no lugar, na frente, naquele auditório lá, Lucas. Eu me senti naquele auditório e com a pregação, um homem extremamente eloquente, eu peguei e eu falei, cara, se eu estivesse lá, eu ia ficar incomodado. Porque ele jogou para as pessoas um tamanho desafio que as pessoas, com certeza, não tinham suporte, aporte para vencer. E isso eu acho uma tremenda deslealdade. Eu não posso, você está na beira, olha só, você está em cima de um hotel, de um prédio de 100 andares. E aí eu digo para você, assim, induza você a dizer assim, você no Senhor, você consegue pular deste prédio para aquele outro prédio, e no Senhor, como Filipe, Atos 8, você vai ser transladado. Vá. E se cair é porque não teve fé. Meu Deus do céu. É isso que ensina. O pregador, nós que temos a palavra, você, meu irmão, a responsabilidade nossa é muito grande diante de Deus. Eu não posso propor para vocês desafios que você não vai conseguir suportar. Eu tenho que dizer que tenho solução para o problema, mas eu preciso mostrar para você o meio de você pegar e superar e você ser um vencedor. Eu não posso pegar e botar algo para você, voe, e você não tem capacidade de voar. Isso é desonesto, isso é muito complicado. Nesse sentido, preste bem atenção. Definitivamente, alguém aqui tem algum poder? Não tem. E se não tem poder, ensaca a viola, porque música daí não sai. E aí? Fazer o quê? Ensinar você? O máximo de ensino que vamos é o seguinte: desafios mínimos para a sua vida. Para você ter uma escala, uma ascensão, uma tendência de subida para vencer os seus desafios. Máximo isto. Agora, presta atenção. Eu estou bem certo de que eu e você, nós não temos nenhuma capacidade. Abriu aí? Em Lucas? Não. Ninguém tem a mínima capacidade para mudar a sua história e as coisas que acontecem na sua vida. Não há um aqui neste local que tenha suporte, meios, capacidade para resolver as suas mínimas questões. E aí você diz assim, mas Eros, você nos propôs aqui que nós vencêssemos as coisas menores, e você está acabando de dizer que nós não vencemos as coisas mínimas. E aí, como é que você fica nessa história? Como é que você sai dessa história? E aí é que é o problema. Leia o texto para mim. Lucas 12, 22 em diante diz assim: dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo Deus as alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Então está errado a pregação que fizemos, Lucas. E no final, porque eles não conseguem nada, cara. Aí. Estamos falando para vencer as coisas mínimas, mas pelo texto, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Claro que não. O grande erro e a grande estratégia é eu entender o seguinte, que não sou eu que resolvo, mas eu vou buscar refúgio, fortaleza naquele que pode todas as coisas. E aí muda tudo, caramba.
Porque o texto 13, do texto que a gente está lendo, 2,13, diz que, pois é Deus que opera em vós, tanto querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. É Ele. O erro meu e erro seu não é você ter força na sua tentativa de resolver a questão. O erro seu é você não buscar em Deus recursos para você vencer as dificuldades e os desafios que você tem. Amém. Primeira questão principal e fundamental. Acabou, erradicamos murmuração. Essa comunidade será conhecida em todo o mundo, em todos os séculos. Como? A comunidade cujos irmãos não são maledicentes. Não murmuram? Não murmuram. Olha que coisa. Somos os únicos, Lucas. São irmãos agradecidos, de fato. Puxa, não estamos olhando para as coisas desse mundo. Somos os únicos. Não somos, não, Senhor. Por favor. E Só isso. O erro é você não buscar recurso em quem tem. Amém. Eu queria terminar esse texto. Você vai falar, fale que eu estou aqui armado já em Efésios, que não está aí. Isso é meu e agora. Passe lá, fale, lê. Então, o nosso desespero não é em vencer as pequenas lutas. Nosso desespero é em se render um pouco mais. Para que essas lutas, essas pequenas lutas comecem a ser superadas. E a gente vai se rendendo cada vez mais. E aí as lutas maiores também vão sendo superadas. Cristo em nós. Se tudo isso acontecer, o texto de Filipenses continua dizendo: para que vocês sejam irrepreensíveis e sinceros. Vê se não é isso que você quer, irmão. Presta atenção. Filipenses 2,15. Para que vocês sejam irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. É isso que você quer, irmão? Resplandecer como astro no mundo. Se a gente trouxer essa realidade da pregação de hoje para a nossa vida, isso vai acontecer. Nós cremos, eu tenho certeza que você crê nisso também. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Amém. Para finalizar o texto, eu queria que vocês decorassem, viu, Lucas? É o texto de Efésios 3, capítulo 3, Efésios 3, capítulo 16 e 17. Versículo 16 e 17. Hã? É o que eu falei? Capítulo. Eu errei. A mesma coisa. Efésios 3, 16. Diz assim: oro. Acharam? Todo mundo achou? Olha só. O João Tintão é refúgio, reforço vindo de Deus no homem interior. É isso que eu preciso. Eu preciso ter esse revestimento interior para eu vencer os mínimos desafios. E eu vencendo os mínimos desafios, virão os maiores, os maiores, os maiores, e pronto, e cumprimos com todo o propósito de Deus na nossa vida. Efésios capítulo 3, versículo 16, diz assim: oro para quê? Segundo as riquezas da sua glória, vos conceda, você, meu irmão, e eu também, que sejais fortalecidos com poder pelo Espírito no homem interior. E diz assim no versículo 17: para que Cristo habite pela fé em vossos corações, e oro, e aí vai-se embora. Olha, meu irmão, presta atenção, a oração, você vai orar daqui a pouco, enquanto eu vou para a porta, não deixar ninguém escapar sem me abraçar. Eu quero, quando ele for orar, eu quero que você saiba isso, que você, hoje, o alvo é que você seja fortalecido pelo Espírito de Deus no homem interior. E aí você vai ter toda a capacitação e suporte para você vencer, começando as mínimas coisas em nome de Jesus. Amém. Irmãos, todo o propósito da pregação é prática. É você ouvindo isso, obedecendo, indo buscar ao Senhor. Ele resolva todos os problemas mínimos, mas os mínimos só Deus pode resolver também.